Olá pessoal! Gente, hoje nós vamos ter uma aula sobre demências. Essa aula faz parte da minha formação complementar na área da gerontologia, tá certo? E aí, no caso, nós vamos ver o que é a demência, saber se a demência é uma doença ou é uma síndrome, a classificação das demências, as causas, fatores de risco. Vamos entender, né, também quais são as curiosidades, né, relacionadas à área, certo? Nesse sentido. Então, mais uma vez reforçando, essa aula se refere, né, à minha formação complementar em gerontologia, beleza? E a partir dessa formação complementar, eu estarei ministrando agora para vocês essa aula sobre demências. Mas o que é demência? Demência é a perda progressiva das funções cognitivas superiores, quer sejam elas memória, linguagem, aprendizagem, cálculo e raciocínio lógico, além da orientação em si. Então, mas nem toda perda de memória é considerada demência. Para ser considerada demência, a perda de memória tem que afetar a vida pessoal e profissional do indivíduo. Então, aquela perda de memória, aquele esquecimento que ele é esporádico, que é aqui e acolá, né, não é uma demência em si. Para ser considerada demência, tem que, né, realmente, né, afetar a vida pessoal e profissional. E só quem pode dar esse diagnóstico de demência, né, como nós sabemos, né, é o médico. Então, se nós bem percebermos, não é todo esquecimento que vai ser considerado demência, nesse sentido, beleza? Então, a demência ela não é uma doença, é uma síndrome, né, que envolve causas, né, desde causas neuropsiquiátricas, metabólicas, nutricionais, tóxicas, lesão traumática e outras causas. Então, se nós bem percebermos, né, por exemplo, distúrbios psicológicos, né, podem com o tempo levar à demência, né? Uma perfuração da lâmina craniforme do etimoide devido a um traumatismo crânioencefálico também pode ser uma causa não muito comum, mas que leva também à demência nesse sentido, né? Além de outras causas que nós veremos, né, em detalhes nos próximos slides. Sendo que, né, lembrar que não existe uma causa única de demência, mas são vários fatores envolvidos, né? É justamente por isso que ela é considerada uma síndrome e não uma doença. Então, a demência, as causas metabólicas de demência são doença de Wilson, síndrome de Cushing, hipotireoidismo, insuficiência hepática e uremia. Doença de Wilson se deve ao acúmulo de cobre no organismo. Síndrome de Cushing se refere aos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, com argiva de búfalo e fácio de meia-lua, com edema, arritmia e potássio sérico aumentado, K+. O hipotireoidismo abaixo do metabolismo, insuficiência hepática, o fígado também responde pelo metabolismo, e uremia, presença de ureia no sangue por fatores genéticos, certo? Nesse sentido. Então, essas são causas metabólicas relacionadas à demência, beleza? Sempre assim. Então, nós bem percebemos, né, que existem causas relacionadas aí, né, à baixa do metabolismo que levam, né, à demência também, beleza? Causas nutricionais, déficit de vitamina B12, que é a cobalamina, vitamina B1, que é a tiamina, e vitamina B3, que é a niacina. E há quem diga também que o déficit de vitamina C, o ácido ascórbico, né, pode levar também, né, à demência. Então, se há uma baixa de vitamina no organismo, né, se há uma falta de vitamina, né, como causa nutricional, isso pode também levar à demência, né? Então, o indivíduo que deseja evitar a demência, ele tem que ter, né, uma suplementação vitamínica ou mesmo alimentos naturais, né, que contenham essas vitaminas, né, como frutas, verduras, legumes, que levem, né, a evitar, né, distúrbios relacionados aí às causas nutricionais da demência. Outras causas de demência também relacionadas, temos aí a neoplasia, né, que é o câncer, né, o carcinogênese, a infecção, por exemplo, o meningite por infecção bacteriana, fúngica ou viral, o etilismo, né, no caso o alcoólatra crônico, né, uso de drogas, né, no caso drogas ilícitas, e metais pesados, como nós já falamos, que é o chumbo e o mercúrio, né, que é justamente quando eu falo no chumbo e no mercúrio, os garimpeiros, né, nesse sentido, beleza? Então, existem causas menos comuns de demência? Existem. E no caso, as causas menos comuns podem levar também à demência, mas não são tão frequentes, né, nesse sentido. Mas uma simples infecção pode ser, né, um fator relacionado também aí
a questão das demências. Mas quais são os principais tipos de demência? A demência de Alzheimer, pelo acúmulo de proteína beta-amiloide e proteína tau, com as placas senis emaranhadas neurofibrilares. A demência vascular, devido à microangiopatia, muito relacionada à questão do AVC, acidente vascular cerebral. A demência frontotemporal, relacionada à desinibição do comportamento por acometer o lobo frontal, né? E a demência de corpos de Levy, devido à presença da alfa-sinucleína, como nós veremos em detalhes nos próximos slides, certo? Nesse sentido. Então, nós vamos ver cada um desses tipos de demência, analisando o que são, né, a definição, e também, né, os fatores relacionados, né, e curiosidades relacionadas também a esses tipos de demência, certo? Nesse sentido, veremos que não há só um tipo de demência, mas vários. Demência de Alzheimer, então, ela representa metade dos casos de demência, 50%, sendo que junto com a demência vascular representa 80%, ou seja, a demência vascular seria os 30% restantes. Fatores de risco para a demência de Alzheimer, você tem a idade acima de 65 anos, que aumenta esse fator de risco, né, acima dos 75 anos. Então, se você notar, por exemplo, quanto mais o indivíduo vai avançando na idade, maior o risco de demência de Alzheimer. Genética e hereditariedade, devido ao histórico familiar, né? Já o gênero feminino, né, ele não é fator clássico, mas pode ser considerado. Mas isso acontece porque a população feminina é maior que a masculina, né? E além disso, né, pode haver vieses, né, nos estudos comparativos. Então, gênero feminino não é fator de risco clássico para o Alzheimer, certo? Nesse sentido, muito embora possa ser considerado. Então, a demência de Alzheimer, então a perda de memória remota, ela também acontece, certo? Só que em estágios mais avançados da doença. Não existe sinal patognomônico, né, para a demência de Alzheimer, ou seja, não tem um sinal claro, né, relacionado a isso, sendo que a tomografia computadorizada de crânio e ressonância magnética apresenta uma atrofia cortical e o eletrocefalograma ou é normal ou tem uma indicação inespecífica. Os principais sintomas são magnosia, prosopagnosia, afasia, parafasia, anomia, apraxia, ecolalia, paralalia, apraxia e senso geográfico de perda, desorientação temporoespacial, certo? Nesse sentido. Ou seja, se nós bem percebermos, né, se você se aprofundar nesses sintomas, nós podemos ter aulas presenciais também, certo? Nós vamos trazer em detalhes cada um desses sintomas especificamente. Então, a fisiopatologia da demência de Alzheimer se deve, né, ao acúmulo da proteína beta-amiloide e placas senis extraneuronais, certo? Ou seja, a proteína beta-amiloide e placas senis fora do neurônio e proteína tau emaranhadas neurofibrilares intraneuronais, ou seja, dentro do neurônio. Então, também relacionados à APP, proteína precursora amiloide, PISEN1 e PISEN2, que é a pré-senilina 1 e pré-senilina 2, e o TREM2, Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 2, receptores encadeados expressos nas células mieloides tipo 2. Então, os fatores relacionados à demência de Alzheimer se devem, né, a esses fatores relacionados a essas proteínas, né, e também, né, a receptores, né, nesse sentido, que estão relacionados, então, à fisiopatologia, né, do Alzheimer. Mas não existe só um tipo de Alzheimer, são 5 tipos de Alzheimer, pelo menos, que se pode considerar, certo? Não há uma via bioquímica única. Os 5 tipos seriam o atrófico, né, com a redução do número de neurônios da capacidade cognitiva, o vascular, com a redução do fluxo sanguíneo cerebral com a idade, diabetes mellitus tipo 3, devido à resistência à insulina do neurônio, até então se conhecia só o diabetes mellitus tipo 1 e 2, e hoje se reconhece também o 3. Lesão traumática, como já falei, traumatismo cranioencefálico, né, e o tóxico, né, por metais pesados, por chumbo e mercúrio, como já foi falado, né, devido à questão da garimpagem, né, nesse sentido. Então, até mesmo uma lesão traumática relacionada à perfuração da lâmina piriforme da timóide, um traumatismo cranioencefálico, pode ser considerado um tipo de Alzheimer, certo? Nesse sentido. Uma causa que leve ao Alzheimer, né, nesse sentido, certo? Sempre assim. Então, não há um único tipo de Alzheimer nesse sentido. Demência de Alzheimer, então, envolve os biomarcadores, como interleucina 1-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, né, que é tecidual. E outros fatores, como o HSV1, que é o vírus F simplex 1, e o ALELE4 da apolipoproteína ApoE4. Então, todos esses fatores também podem levar, né, à demência de Alzheimer, né? Então, se tiverem alterados, presentes, né, no caso, esses biomarcadores, né, como a interleucina 1-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, que é tecidual, né? Então, estão relacionados também a um processo pró-inflamatório, né, do acometimento do Alzheimer, né, nesse sentido. E mesmo vírus, né, como HSV1, vírus F simplex 1,
e a poliproteína ApoE4 relacionados também. Curiosidade, gente, quem já ouviu falar na IPSC, né? Induced Pluripotent Stem Cells, que é a indução de células-tronco embrionárias, né? Os cientistas que conseguiram rejuvenescer em até 30 anos, né, as células da epiderme, né? E com isso eles utilizaram fatores de Yamanaka, né, conhecidos como OCT4, SOX2, KLF4, CEMIC e NANOG, que são internacionais, e um brasileiro, né, TCL1A, certo? Nesse sentido. Então, se nós bem percebermos, né, como nós notamos, nós podemos fazer com que a célula apresente características embrionárias, fazendo a desdiferenciação celular por processos relacionados aí à clivagem, né, do DNA com as exonucleases, que são as enzimas de restrição, e fazendo com que essa célula involua se desdiferencie nesse sentido. Então, falando agora da demência vascular, a demência vascular ela acontece devido à microangiopatia, ou seja, que acomete os vasos sanguíneos cerebrais, certo? Então, os sintomas próprios aí do AVC seriam a ataxia, que é o distúrbio da marcha, dislalia, dificuldade na pronúncia, disartria, dificuldade de articular as palavras, disfagia, dificuldade de deglutição, amaurose, perda súbita da consciência, hemenópsia, perda da visão dos olhos, hemiplegia, perda de hemicorpo parético, paresia, perda do movimento, parestesia da sensibilidade. São dois tipos de demência vascular, subcortical ou cadazil e carazil, como nós veremos em detalhes, certo? Nos próximos slides, nesse sentido. Então, fica claro aí que a demência vascular é o segundo tipo principal de demência, né, junto com a doença de Alzheimer, certo? Nesse sentido, beleza? Então, tudo que é demência vascular se refere à microangiopatia e está relacionado ao AVC. Então, demência vascular subcortical, ela é decorrente de AVC, né? E também dislipidemias, sendo que ela vai gerar o que nós chamamos de leucaraiose, né? Que é a degeneração da substância branca cortical, né? Subcortical nesse sentido. Já, por exemplo, quando nós falamos do cadazil e carazil, é uma doença genética hereditária, não precisa de AVC, basta a enxaqueca, né? E cadazil seria uma herança autossômica dominante. Por que autossômica? Porque ela acomete, né, os cromossomos que decodificam para características somáticas, né? E dominante, que basta um alelo para se manifestar. E o gene mutante é NOT3. E o carazil, herança autossômica recessiva, né? Porque excessivo porque precisa de 2 alelos para se manifestar. E gene mutante HTRA1 nesse sentido, certo? Sempre sim. Então, duas formas de demência vascular. Demência frontotemporal, no caso também chamada doença de Pick, ela acomete antes de 65 anos de idade, diferentemente dos outros tipos de demência, né? Quando ela acomete o lobo frontal, o comportamento fica desinibido. Quando ela acomete o lobo temporal esquerdo, afeta a linguagem e a aprendizagem. Quando ela acomete o lobo temporal direito, afeta a memória nesse sentido. Exemplo desse tipo de demência é o do ator norte-americano Bruce Willis, certo? Nesse sentido. Então, como ela acomete o lobo frontal, né? Então o comportamento se torna mais desinibido, instintivo, né? Com palavrões e hipersexualidade. E lembrar que, diferentemente dos tipos de demência, ela acomete antes dos 65 anos de idade, né? O que fica claro que a demência frontotemporal, ela não é uma forma de demência, né, como as outras, mas que tem essa particularidade, né, de acometer antes dos 65 anos de idade, né? Então aí nós temos aí, né, o ator Bruce Willis, né, que apresentou a demência frontotemporal, né, nesse sentido. E essa foto aí tem fonte de própria autoria, né, no caso, nesse sentido. Então nós percebemos que a demência frontotemporal ela acomete, né, o indivíduo, tornando comportamento mais desinibido devido ao fato de acometer o lobo frontal, né, nesse sentido. E acometendo o lobo temporal esquerdo afeta a linguagem e a aprendizagem, e o lobo temporal direito afeta a memória também, beleza? Sempre assim. Então, se nós bem percebermos, né, a demência frontotemporal foi a doença, né, do autor norte-americano Bruce Willis, aí da foto, beleza? Nesse sentido. Fonte, própria autoria, certo? Sempre assim. Então, gente, falando também na demência de corpos de Levy, né? Ela acomete após 65 anos de idade, né? Devido à formação de chamados corpos de Levy, né? Se deve à presença, né, fisiopatologicamente falando, da alfa-sinucleína, né? Refere-se a um tipo de demência com declínio cognitivo flutuante. O que é isso? Ora o indivíduo está bem, ora ele não está, né? E aí alucinações visuais, sintomas extrapiramidais, que é a distonia aguda, né? Pode levar ao suicídio, como foi o caso do ator norte-americano Robin Williams, né? Que apresentou, né, a chamada demência de corpos de Levy. Beleza? Sempre assim. Então, se nós bem percebermos, né, nós vamos notar que a demência de corpos de Levy, né, seria um quarto tipo de demência principal, né? E que
acomete, né, após 5 anos de idade, como comumente as demências acometem, né? E tá aí o ator, né, Robin Williams, né, fonte própria autoria, né, da foto, né, nesse sentido. E aí, no caso, o ator Robin Williams, ele apresentava, né, a demência de Corpus-de-Levy, né, nesse sentido, em que ele tinha esse declínio cognitivo flutuante. Ora ele estava bem, ora ele não estava, né? E aí poderia ter alucinações visuais, né? Poderia ter sintomas extrapiramidais relacionados aí, né, ao que nós falamos, né, distonia aguda, certo? Nesse sentido, né, devido aos efeitos muito proeminentes aí, né, da demência de Corpus-de-Levy, inclusive levando até mesmo ao suicídio, né, como foi o caso do ator Robin Williams, né, da foto aí, certo? Nesse sentido, beleza? Sempre assim. Então nós notamos, né, o quanto que, né, existem também outros tipos de demência, né, como por exemplo a demência no Alzheimer associada ao Parkinson, a paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, mal de Huntington e a doença de Creutzfeldt-Jakob, né, nesse sentido, certo? Então, se nós bem percebermos, né, quando nós falamos, por exemplo, existem outros tipos de demência menos comuns? Existem, né, que são esses que a gente vai apresentar para vocês agora. Sendo que, né, no caso, o Parkinson seria uma demência não Alzheimer, né, e, no caso, os outros tipos, como paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, mal de Huntington, né, também conhecido como área de Huntington, e a doença de Creutzfeldt-Jakob nesse sentido. A demência não Alzheimer associada ao Parkinson, né, a fisiopatologia é devido à substância nigra, né, os sintomas são a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, né, e também a questão da rigidez muscular, e a marcha festinante, que é aquela marcha em ferros de passar, né. Um exemplo de indivíduo que apresentou, né, esse tipo de demência foi o Papa João Paulo II, né? E aí, no caso, né, nós percebemos que a demência não Alzheimer associada ao Parkinson é o próprio Parkinson, né? Com a bradicinesia, aquela indicação dos movimentos, com a rigidez muscular, né? O indivíduo não consegue nem se movimentar adequadamente, porque tem esses músculos mais rígidos, né? Marcha festinante, né? Em que essa marcha de ferro de passar, em que ele arrasta os pés para poder deambular, certo? Nesse sentido. Então, isso se deve a quê? A fisiopatologia está relacionada à substância nigra, certo? Nesse sentido. Então, se nós bem percebermos, né, temos que salientar, né, que também temos a paralisia supranuclear progressiva, né, que é um parkinsonismo atípico, né, como também nós falamos da bradicinesia e rigidez muscular com distonia axial aguda. Então você tem um prejuízo dos movimentos oculares voluntários, né? Um indivíduo não consegue nem piscar os olhos na paralisia supranuclear progressiva. E também a demência pseudobulbar, que é aquela contorção, né, dos músculos da face, inclusive com a língua lateralizada, né, para fora da boca, né, nesse sentido. Então, se vocês notarem, né, a paralisia supranuclear progressiva é um tipo de demência, né, que não é tão comum, né, mas que pode apresentar também com um parkinsonismo atípico, ou seja, mesmos sintomas do Parkinson, né, só que não é Parkinson, né, sendo que o indivíduo não consegue sequer piscar os olhos e pode ter essa demência pseudobulbar também relacionada, né. Então, a degeneração córtico-basal, né, se refere a uma redução do número de neurônios, né, e da capacidade cognitiva do indivíduo, né, também se referindo a um parkinsonismo, ou seja, que tem aí, né, uma semelhança muito pertinente, né, a questão do Parkinson, mas que não é Parkinson também, sendo considerado uma causa também menos comum, né, de demência, né, a degeneração córtico-basal. Então, tanto a quantidade de neurônios, o número de neurônios já está reduzido, e com isso também acaba levando a uma capacidade cognitiva reduzida também do indivíduo, certo? Então, degeneração córtico-basal seria uma espécie de parkinsonismo, né, com muita semelhança ao Parkinson, né, nesse sentido, mas que não é Parkinson, né, nesse sentido. Então nós percebemos, né, que é uma causa não muito comum de demência. Mal de Huntington, que pode se manifestar de 3 formas: a coreia, a tetose e o emibalismo. Na coreia você tem que ela acomete a face, o tronco e os membros superiores e inferiores, né? Na tetose, contorção muscular em mãos e pés. E no emibalismo, movimentos violentos e involuntários. Fisiopatologicamente falando, isso se deve porque o mal de Huntington ele acomete o núcleo caudado e o putamen, né, que são 2 gânglios basilares cerebrais que ficam abaixo do telencéfalo, né, e que eles são responsáveis pela suavização do movimento. Então, a partir do momento que você tem um indivíduo que tem a afecção aí, ou seja, acometido, né, no caso, o núcleo caudado e o putamen,
Então, ele vai apresentar movimentos mais vigorosos, mais violentos, ou contorção muscular, né? Nesse sentido. Porque os gânglios basilares cerebrais, chamados de núcleo caudado e hipotálamo, são relacionados à associação dos movimentos nesse sentido. Doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Em que nós vamos ter os prions, partículas virais, muito comum na gripe espanhola, né? Em que os indivíduos se alimentavam de carcaças de animais em estado de putrefação, levando a uma doença espongiforme bovina, doença espongiforme humana, que o cérebro fica todo esponjoso, né? E a insalivação, né? Nesse sentido, devido ao que nós conhecemos, né? Como o mal da vaca louca, né? Então, aquela velha história que deu nos noticiários da época, né? Como o mal da vaca louca, nada mais é do que a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é um dos tipos de demência não tão comuns, né, menos comuns, mas que merece ser considerado também nesse sentido. Então, enfatizando a doença de Creutzfeldt-Jakob, né, relacionada aí aos prions, né, que são partículas virais presentes na carcaça de animais em estado de putrefação. E aí, né, eu trouxe uma figurinha para vocês, né, falando aí, vaca louca de novo, né, caso de 2023. Ou seja, será que vamos voltar a ter casos, né, da doença Creutzfeldt-Jakob, né, que tanto foi comentada há tempos, né, no noticiário, né, ali da época, né? Então, se você notar, então essa doença espongiforme bovina ou doença espongiforme humana também, né, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, né, é uma causa menos comum de demência, mas que também pode estar relacionada, certo, nesse sentido, uma vez que, né, na gerontologia nós apresentamos aí para vocês os tipos de demência principais e as causas menos comuns de demência, certo? Nesse sentido, beleza? Sempre assim. Então, gente, encerramos aqui a nossa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e espero poder ter contribuído com o conhecimento de todos vocês, certo? Nesse sentido. É claro que numa aula online, né? O conhecimento ele fica meio que restrito a alguns minutos, né, de aula, mas quem desejar se aprofundar em tudo aquilo que a gente já mencionou, é só nós também podemos atuar, né, na parte das aulas práticas, né, nesse sentido, aulas presenciais, certo, também nesse sentido, beleza? E nós vamos conseguindo aí, né, abranger aí de uma forma também mais aprofundada. Obrigado a todos e obrigado aí pela participação. E até mais. Tchau, tchau.